Ok, Eline, tá tudo pronto já. Pronto? Pronto, a Daniele vai fazer. Deixa eu fechar minha câmera primeiro, que eu não preciso aparecer. Então a Dani vai começar com a oração, certo? Peraí, primeiro eu vou dar uma boa tarde para as mulheres aí, né? Para as irmãs. Fique à vontade. Sejam todas muito bem-vindas. Estava comentando aqui em casa, né? Que na outra reunião feminina, a gente estava entristecida por conta da morte da dona Neide, né? E hoje a gente está muito assim, entristecido por conta da morte do Evandro, que eu não posso deixar de falar, né? E do Ney agora, né? Que a gente fica muito triste e que Deus possa estar consolando a família aí, né? Não poderia deixar de falar. Que Deus possa estar consolando, fortalecendo e nos ajudando a ter força para continuar também, né? Então tá, agora sim, sejam todas bem-vindas à nossa segunda reunião feminina e que possamos desfrutar desses momentos, né, preciosos de aprender a palavra de Deus, louvar a Ele, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos supre, é Ele que nos sustenta. Então tá, agora sim, Dani, pode começar com a primeira oração, por favor. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos pela sua misericórdia, agradecemos pelo seu cuidado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidas novamente para aprender mais a sua palavra, para louvar, para entoar hino, Senhor, a seu favor. Peço neste momento que o Senhor esteja com a família Okita, com a família do Evandro, que o Senhor possa confortar o coração de cada um, Senhor, não só o deles, como os nossos. Peço que o Senhor nos dê acalme com o tempo, Senhor, essa dor, ela possa ir amenizando. Peço que o Senhor ajude a cada um, Senhor, que está precisando do teu conforto. Tantas pessoas que estão doentes, tantas pessoas que estão suplicando, Senhor. Peço que o Senhor nos oriente para que nós possamos usar esses momentos para falar cada dia mais e mais a sua palavra. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou e temos certeza que estaremos até o fim dos nossos dias. Obrigado por tudo, abençoe essa reunião feminina, que esteja de inteiro agrado. Em nome de Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. Amém. Ser como Cristo, ser como Cristo, tudo que eu peço, ser como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, ser como Ele. Viver como Cristo, viver como Cristo, tudo que eu peço, viver como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, viver como Ele, amar como Cristo, amar como Cristo, tudo que eu peço, amar como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, amar como Ele. Tira a capinha. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamo-nos com hinos bons e exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por
minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possui-me, enfim, aleluia. Grato, Deus, por minha amar. Sou grato por minha alma salvar. Amém. Agora teremos uma abertura. A Gil vai falar algo para nós. Pode falar, Gil. Me ouvindo? Agora sim. Amém. Primeiro eu quero agradecer os irmãos, as irmãs, agradecer a Ali que me convidou ontem. Eu confesso que eu gelei na hora, porque eu tenho, tenho muita dificuldade assim para falar, mas essa quarentena ela tem me ensinado muitas coisas que a gente tem que fazer a vontade de Deus, tem que confiar. E eu passei meio de maio, foi muito difícil. Então, por isso. Mas minha família, sou grata a Deus. Aí eu queria falar um pouquinho assim de ansiedade, né? Que eu passei por isso, estou passando ainda, mas eu procurei ajuda e aí eu escrevi aqui quantas vezes você precisa orar, ter fé, interceder, mesmo quando o cenário era de medo. Irmãos, eu passei por isso. Confesso que o mês de maio foi muito difícil para mim. Assim, meus dois irmãos tiveram Covid-19, a minha cunhada. Eu fiquei muito assim apreensiva, com medo, ansiosa. Eu não conseguia dormir, mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, tendo fé, mas veio o medo. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Mas aí teve um dia que eu mandei mensagem para ali, mandei mensagem no grupo e pedi que os irmãos orassem por mim, porque eu estava sentindo uma sensação horrível, parecia que eu ia morrer, meu corpo ficava gelado. E aí eu conversei com o irmão Jorge também, ele falou, irmão, isso pode ser ansiedade, você tem que procurar ajuda. Aí Deus tocou no meu coração para mim falar com quem? Com meu pai na fé, que sempre cuidou de mim, o seu Walter. E ele tem me ajudado muito, assim, muito mesmo. Eu estou bem melhor, graças a Deus, estou conseguindo dormir. E aí eu vou ler o Salmos 37, o versículo 3, que fala assim: confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. E o 5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No 3 fala de confiança no Senhor e no 5 também fala, né, para a gente confiar no Senhor. Irmão, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acho que está sendo mais difícil para mim assim ficar longe dos irmãos, não poder estar recebendo visita, porque minha casa sempre foi cheia. Eu amo receber meus irmãos, sobrinhos, e tem sido difícil para mim. Mas graças a Deus, com a ajuda do seu Walter, pessoas de Deus, como essa irmã que tem orado por mim, eu sou muito grata a Deus e louvo a Deus pela vida de vocês. E eu estou exercitando a minha fé. Está sendo bom porque eu tenho mais tempo de orar, dobrar o meu joelho para orar, ler mais a palavra do Senhor. E eu confesso que quando a Ali me convidou, eu fiquei muito assim, ai meu Deus do céu, eu tenho muita vergonha de falar. Mas eu lembrei que numa oração eu falei, Senhor, eu não vou mais negar o teu nome. Quando eu for convidada para uma mensagem, nem que seja curtinha, porque o seu Walter falou, irmã, mesmo, mesmo que você tenha medo, que você tenha insegurança, aceita. Fala para a irmã que vai ser curtinha, porque você não tem experiência, tem muita insegurança. É como eu falei com a Lia, eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, mas eu tenho muita insegurança, assim, eu fico muito nervosa. Mas vamos lá, né? A gente tem que fazer a vontade de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Essa situação que nós estamos passando, hoje eu estou bem triste. Essa semana foi muito difícil para mim. Eu perdi uma amiga com Covid-19 também, uma pessoa que me ajudou muito no momento que eu mais precisei na minha vida. Agora foi o irmão Ney.
Eu fico pensando na Dona Maria, imagino ela que é mãe, nós somos mãe, imagino a dor no coração dela, que ela está sentindo, mas Davi, ele tinha um segredo para vencer as suas batalhas. Ele confiava no Senhor. É o que devemos fazer, devemos confiar no Senhor totalmente. Não é fácil, às vezes falta confiança no Senhor, por mais que a gente tenha fé. Quando eu falo isso, eu estou falando de mim. Muitas vezes eu fico com medo. Isso aí eu sei que desagrada muito a Deus, mas nós somos seres humanos, né? E precisamos exercitar a nossa fé e confiar em Deus, ter fé, esperar e ter confiança nele e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas às vezes eu me pergunto, será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Porque quando acontece algo, a gente fica com tanto medo, assim, essa doença está assolando o mundo, a gente às vezes fica com medo, eu fico com medo de sair. Eu tive muita vontade hoje, por exemplo, de ir para o velório, eu não usei, é melhor você ficar, Gil, porque eu sou do grupo de risco também, né? Mas a nossa confiança está no Senhor, que Ele possa estar cuidando da gente, que Ele possa estar nos guardando. Eu estou com muita saudade dos irmãos, mas o bom é que a gente tem o devocional, tem essas reuniões para a gente estar vendo as irmãs, matando a saudade. E é isso que eu tinha para falar para as irmãs. Obrigada, Ali, por você me dar maior força ontem e hoje. Eu sempre mandando mensagem para Ali. Ali, eu estou muito nervosa, estou ansiosa. Eu tenho passado uma crise assim de ansiedade, mas graças a Deus, seu Walter tem me ajudado muito, tem me mostrado que eu tenho que ler mais, orar mais, confiar no Senhor, porque Ele cuida da gente, né? E realmente Ele cuida com o seu amor, mas é muito difícil, irmã. Que o Senhor possa estar confortando também a família Okita, a Dona Maria. Eu conversei com ela bastante. Ontem eu não consegui, mas semana passada eu consegui conversar bastante com ela. Estava indo para o hospital e ontem eu vi os irmãos falando que ela não conseguiu entrar, né, no hospital. Ai, é isso. Eu queria agradecer a vocês, porque vocês têm me dado muita força mesmo. E falar para a gente exercitar a nossa fé, né, a nossa confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, né? Amém? Obrigada, Gil. É assim mesmo. Deus te abençoe, viu? Obrigada mesmo. Então tá. Então, oi, Mônica. Seja bem-vinda, tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos de cânticos agora, antes da Gil entrar. Só um minutinho. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor
estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me mostra a cidade santa, da qual é Ele mesmo construtor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. Meu Deus e eu, eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me podem separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Desculpa, irmãos, eu estou muito emocionada, minha voz está meio embargada. É muita emoção. Vamos ter nossa oração agora com a Esther, tá? Ah, tirou. Não sei mexer. Eu que oro agora, Iê? Você. Pai querido, Pai bondoso, obrigada, Jesus, por mais uma reunião, Jesus, aqui com as nossas irmãs, Pai, no momento que precisamos tanto da Tua palavra, Jesus, tanto do Teu conforto, tanto das Tuas santas mãos sobre nossas vidas, Pai. Jesus querido, obrigada por essa oportunidade. Eu te peço também, Senhor, abençoa, que nem minha irmã falou, a família do Evandro, especial ali a Maria Cecília, Pai. Toma conta deles tudo, sabedoria, poder para todos eles, Pai. Também te peço pela irmã Maria, Pai, que o Senhor possa estar segurando nas mãos dela, de toda a família dela, Pai. Confortando os coraçãozinhos de cada um deles, Pai. Especial do Daniel, Pai, filho do Ney, Pai. O Senhor toma no teu altar, Jesus, essa família, Pai. Abençoe a pessoa que vai, a irmã Júlia, que vai nos trazer a mensagem, que seja para nos estar alegrando nossos corações, querido Deus. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome e por amor do teu filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa tarde para todas. Que não falei oi para todos. Eu estou meio assim porque é tão... essa coisa de online, né? Parece a gente, aquela coisa de juntas naquela mesa lá na igreja, a gente se abraçando, né? A gente sente muita falta, né?
E aí ali até brincou, né, que a gente colocar algumas coisas na frente para a gente ter a sensação de ter pessoas junto com nós, né? Que assim, aquela coisa de retorno, né? Aquele olhar, aquela coisa, uma irmã falando, né? Espero conseguir me fazer entender, né? Que Deus me ajude a mostrar o que eu pensei em trazer para vocês. O tema hoje que eu escolhi foi ponto de vista. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só fazer aqui o que eu... Já está na tela, Julinha. Já, né? Tá certinho, né? O tema é o ponto de vista. Eu fiz de duas formas, né? Com o mesmo objetivo, onde as pessoas elas vêm de duas formas, que é o sentimento, o ponto de vista da opinião, do julgamento, do pensamento, da visão de um determinado fato, de um determinado acontecimento, né? E tem o ponto de que eu até coloquei para vocês entenderem na questão do sentimento, esse quadrinho que eu achei muito legal, que Snoopy fala: só se vive uma vez, Snoopy. Errado, só se morre uma vez, vivemos todos os dias. Muitas vezes a gente tem as opiniões, só que pessoas têm uma visão diferente, umas com entusiasmo, outras sem, e a gente transmite, né, o que sentimos no modo de falar, no modo de agir, né? E tem o físico, né? O ponto de vista físico, que é aquele momento que você vê alguma coisa de imediato e tentar tirar uma leitura daquilo que você vê. E eu achei interessante esse, porque nenhum dos dois estão errados. Dependendo da posição que está, ele está vendo 9, o outro está vendo 6, né? Então, muitas vezes o ponto de vista parece divergentes, mas, na verdade, depende da pessoa que está enxergando, a pessoa que está vendo, né? E eu quis trazer esse olhar de como que a gente pode ver o ponto de vista nosso sentimental e o físico ao mesmo tempo, né? E esse é um outro, né? Que é uma brincadeira que fala que cor é essa? Imediato a gente fala amarelo e na verdade ele fala amarelo ou azul, né? Então, o que ele quer que eu fale? O que está escrito ou a cor que eu estou vendo, né? Então, muitas vezes, o mais importante não é bem a resposta, sim a pergunta que a gente está fazendo. Então, a gente tem que analisar, ver, porque na hora que a gente confronta alguma coisa, algum pensamento, algum tal, dependendo da colocação dessa pergunta que a gente faz, a outra pessoa do outro lado pode ver com um olhar totalmente distorcido. Então, muitas vezes a gente tem que se dirigir para as pessoas com as perguntas certas, vendo quem é a pessoa que eu estou perguntando, saber quem é ela, né? Justamente porque aonde a gente vai ter esse retorno dela. Então, muitas vezes a gente acaba se estritecendo, se magoando, tudo, mas a gente não se coloca, conforme eu fiz a pergunta, quem é essa pessoa que eu estou fazendo a pergunta? Então, muitas vezes, a gente esquece que as pessoas são individuais, cada um tem o seu ponto de vista, seu viver, seu ambiente, né? E eu analisando nessa quarentena toda, várias coisas na televisão, a gente, igual a Gil fala, a gente se alimentando com cântico, louvores, né? E eu tenho meus parentes, né, que são de outras denominações, muitas vezes coloca no grupo da família alguma palavra, alguma coisa, né? Aí eu estava observando, né, que todo mundo estava falando de Jesus, todo mundo estava
louvando. Só que cada um tem uma forma de louvar, de agir e de falar, né? Então, muitas vezes, eu coloquei aqui, existem várias igrejas onde todas falam de Jesus, mas muitas falam de formas diferentes, né? E quando a gente se coloca como cristã nas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ponto de vista, né? Porque a gente pode sobrepor o nosso eu em vez de Cristo. Então, a gente tem que sempre lembrar que nós somos cristãs. Por mais que doa em algumas situações, em algumas coisas, que no meu eu não quero aquilo, mas eu tenho que sobrepor a minha parte cristã para poder colocar e não sobrepor o meu eu numa discussão, numa briga, de coisas que agora é muito tenso, tudo é intenso, né? Então, uma palavrinha que a pessoa tá estressada por causa desse confinamento, essa falta de contato com, igual eu mesmo, eu e minha sobrinha só aqui em casa, né? São 2 pessoas, então não tem muita opção, né? Então, muitas vezes a gente fica nervosa, fica tal, e a gente acaba querendo, como se impor, né? Então, a gente tem que pensar no nosso lado cristão, né? E não deixar sempre o nosso eu sobrepor. Porque uma palavrinha que você fala, todo o trabalho que você fez, você pode jogar por água abaixo, né? E eu escolhi Mateus 8, de 6 a 10, para demonstrar esse sentimento de fé e a parte física. Então, em Mateus 8, de 6 a 10. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. O outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, para ter uma ideia, ele tinha o ponto de vista dele, a fé. Ele foca em Jesus, ele tinha fé. E ele como um soldado, e ele preocupado com o criado dele, ele sabia da autoridade, ele tinha essa fé em Jesus e sabia que ele era uma autoridade, que ele não precisava ir até o local, a parte física, vamos dizer assim. A fé foi suficiente para ele falar, Senhor, o Senhor pode falar que o meu criado vai ser curado. Então, muitas vezes a gente tem mania de se pegar na parte física, né, apenas, né, e esquece que a nossa fé é poderosa, né. E nesse momento de pandemia tudo, muitas vezes eu mesmo me perdi e falei, Senhor, mas que situação, né? Me ajuda, né? Porque longe da minha mãe. Desculpa. Então a gente fica mesmo assim, atormentado. Quando que vai passar isso, né? Então, eu falei assim, eu tenho que sobrepor minha parte cristã. Todo mundo espera que a gente seja forte, né? E sobreponha as outras pessoas. E, tipo assim, mas peraí, você não é cristã? Então, muitas vezes, igual a Ju falou, a gente tem que sobrepor, a gente tem que ficar mais firme, né? E procurar a palavra. Minha fé, nesse momento, é o carro forte nessa situação, né? Então, a gente tem que sempre focar mesmo em Cristo, focar que Ele vai tirar a gente daí, a gente tentar se adaptar ao momento, né? E não deixar o eu nosso se levantar, né? E nessa brincadeira de ficar estudando, pegando algumas leituras, e eu fiquei observando os evangelhos, né? Eles estavam todos juntos, né? Vendo o mesmo fato
que estava acontecendo. E o interessante é que em cada livro sempre tinha alguma coisinha que diferenciava do outro, da visão da parte, né? E foi no momento que Jesus ia anunciar, ele estava falando do traidor, né? E foi um pouco, tem uns que falam que é um pouco antes da ceia, outros durante a ceia, outros até durante a ceia, né? E eu peguei, desculpa, Mateus, peguei o primeiro livro Mateus, né? Ele era conhecido como Levi, né, o judeu, e ele era cobrador de impostos do Império Romano. Inclusive, ele aprendeu a falar grego, tudo justamente para essa função, né? Em Mateus 26, 20 e 23, ele fala: é chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. E eles entristeceu muito e começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de trair. Aí eu perguntei, né? Eu falei assim: qual será o ponto de vista de um cobrador de impostos? Porque, querendo ou não, quando a gente tem uma vivência, uma família, um trabalho, uma sociedade que a gente vive, a gente é influenciado nesse meio que a gente está, né? E eu acredito que muito dele está trabalhando com esse tipo dessa profissão, que era vista como era detestado por judeus, muitas vezes envolvia em corrupção, cobrando as pessoas além do que deveria e sofria um grande repúdio da casta religiosa do fariseu. Então, quer dizer, ele era uma pessoa desprezada, ele tinha um trabalho que não era muito bem visto, né? E ele estava lá no meio de Jesus, ele aceitou seguir a Jesus, né? Mas é uma vida toda ele ali naquela profissão, né? E quando faz o relato da indicação, a visão de Mateus, na hora que ele foi inspirado por Deus, na hora que ele escreveu, todos indagaram ser o culpado, inclusive ele, que falou: porventura sou eu, Senhor? Então, o que acontece? Eles se entristeceram e falaram assim: mas espera aí, sou eu? Então, ele já se colocou também no meio, né? De ser o culpado. Eu imagino ele, como cobrador de impostos, ele devia se sentir muito culpado, porque ele deve ter feito muito disso, de ir lá pegar os impostos, ser uma pessoa indigna, até desprezada, dependendo de onde ele chegava, porque ele, como judeu, ainda era odiado por judeus, porque ele estava cobrando para o Império Romano, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está conversando com uma pessoa e ver o ponto de vista, como que essa pessoa é, o que ela vive na sociedade, né? Não julgar que ela... Mas por que ela está falando isso? Por que ela está dizendo isso? Então, vamos pensar quem está lá do outro lado, se colocar no lugar dela, né? Porque muitas vezes ela está se refletindo a cidade, o meio que ela vive. E Marcos, ele é chamado como João, era o nome hebraico, e também Marcos como latino, né? E era sobrinho de Barnabé. Aí o Barnabé era de um grupo de levitas servindo o templo. Admite-se que Marcos seria também pertencendo à família sacerdotal, dedicava a serviço do templo. E dizem que ele era intérprete de Pedro. Era considerado muito próximo de Pedro. Em 1 Pedro 5,13, ele chamava como meu filho, né? Então tinha uma ligação junto, né? Eu imagino Pedro, porque ele sempre foi muito impulsivo, né? No decorrer da história, contando. Então, muitas vezes, assim, eu acredito que Marcos ajudava ele a se dirigir às pessoas também, né? E ele fala em Marcos 14, 17 e 20. E chegada a tarde, foi os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me.
E eles começaram a entristecer-se, dizendo, um após o outro, sou eu? O outro disse, sou eu. Mas eles responderam, e respondendo disse, é um dos 12 que põe a mão no meu prato. Então, você viu que já deu uma conotação diferente de como Mateus viu e agora como Marcos enxergou as indagações quando foi apontado o traidor, né? Então, é interessante essa colocação, que quando, imagina uma pessoa que no templo, servindo junto com os sacerdotes, né, que a função era, tinha que servir tudo que tem no templo, auxiliar, desempenhar as funções que tinha muitos, que iam lá levar os sacrifícios, as ofertas, né, para Deus por algo que fez errado, ou agradecimento de alguma coisa. Então, ele via vários tipos de pessoas, vários tipos de gente se dirigindo a Deus lá no templo, né? Então, quando ele indaga, né, ele vê o sentimento de cada um, ele viu que cada um se entristeceu, cada um se colocou, né? E ele determina que é um dos 12, quando Jesus fala, né? Então, ele convivia com pessoas que seguiam a lei de Moisés a risco, brigava por isso, inclusive Paulo era um deles, né? E então, quer dizer assim, ele tinha uma visão do que é certo e o que é errado, era muito certo. Fiz errado, eu tenho que ir lá pedir perdão, tenho que ir lá levar. Então, quer dizer assim, quando indagou, né? Aí ele mesmo se colocou analisando, olhando quem que poderia ser o traidor naquele momento, né? E ele começou a interpretar cada pessoa, então, porque ele não só falou igual Mateus, porventura sou eu, nesse não, ele já indagou várias outras pessoas, né? Então, ou seja, ele analisou cada um que estava ali, quem poderia ser, no sentido ele já não se colocou assim tão culpado como Mateus já colocou, porventura sou eu, ele só usou um termo, e já Marcos já usou vários, né? Então, muitas vezes a gente tem que analisar individualmente as pessoas, as formas que elas falam, né? E sempre a gente tentar colocar o nosso eu do lado, né? E deixar mais a parte cristã na frente, né? E Lucas, ele era médico, né? Era companheiro de jornada de Paulo, né? Em Eclesiastes 4:14, ele fala, era chamado, amado por Paulo. Então, muitos indagam que, como ele era médico, ele ajudava Paulo na enfermidade que ele tinha. E então, quer dizer assim, cuidava de Paulo com algo que ele tinha, que ele até inclusive falou, tira, mas se eu não quer tirar, que fique, né? Então, Lucas, provavelmente, relatam que ele cuidava de Paulo dessa enfermidade que ele tinha, né? Em Lucas 22, 20 e 23, a mesma cena de novo. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me atrai está comigo à mesa. E, em verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas aí, ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer. Então, quer dizer assim, ele já vem com um diagnóstico, né? Ele vem primeiro com a visão, ele deixou bem, no começo do relato, ele deixou bem, sempre Jesus já falando, né? Ele já descrevendo o que estava por vir, né? E ele dizendo o que vai acontecer com aquela pessoa, né? Então, porque o médico ele é bem técnico, né? Ele tem uma ética, né? Importante ele se preocupar com o paciente, com o sentimento, ter uma habilidade de comunicar ao paciente o que está se passando, o diagnóstico, né? Muitas vezes tem aqueles médicos brutos, né? Que não
sabe dirigir na família no momento dessa pandemia tão grande, né? Tem uns que tem que colocar um porta-voz mesmo, que tem mais tato, mais jeito de falar, porque tem que se colocar no lugar, né? E eu acredito que ele, na visão dele, quando ele relatou, descreve o momento, primeiro ele viu Jesus, que é o foco, né? Naquele momento da ceia, né? E ele falando que alguém ia fazer algo contra ele, né? E ele, no momento, no começo do relato, ele deixou a visão primeiro de Jesus falando e depois o que ia acontecer, né? Que seria a traição, né? O foco dele primeiro foi o sentimento que Jesus estava naquele momento, avisando a todo mundo o que ia acontecer, né? E depois ele foi no específico que era o traidor, né? Que ia agir de acordo com as escrituras, né? Ele se deixou dominar, né? Pelo mal e tinha que acontecer, estava escrito. Mas é difícil, né? Quando você está entre amigos, e de repente saber que um deles, né, ia fazer algo tão terrível. E nesse Evangelho de João agora, que a gente vê esse sentimento, né, que ele era um discípulo que transborda de amor, né, demonstra um carinho bem grande, né. E João, era, o pai dele tinha uma empresa de pesca, né? E ele era bem sucedido, a família dele ele era filho, era primo de Jesus, né? A mãe dele era irmã de Maria. E em João 21, 24, ele fala que está dizendo que ele é chamado como discípulo amado, né? E em João 13, 21 e 26, ele relata o mesmo fato. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Então, ele já está demonstrando o sentimento de Jesus, mostrando a tristeza dele, né, nesse momento, né? Então, pode ser que é por ser primo, ser próximo. Sempre a gente tem algum parente ou alguém, um amigo, né, que a gente é mais próximo, né? Então, a gente analisa a pessoa com um olhar diferente, né? Então, ele fala, tendo dito Jesus, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então, os discípulos, olhando uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Então, veja bem, ele falando, duvidando de quem ele falava. Ele não conseguia enxergar falar uma coisa dessa, né? De trair. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse, tipo assim, vai lá ver quem que é, né? Quem era aquele que ele falava, né? Então, se via essa intimidade que ele tinha próximo de Jesus, né? E ele inclinou-se sobre o peito de Jesus e disse, Senhor, quem é? Então, ou seja, ele chegou mais próximo de Jesus, no canto e falando, né? Quem é que vai fazer tal coisa, né? E Jesus respondeu, é aquele a quem o deram um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, o filho de Simão. Então, no momento, quando ele falou com João e ele fez essa ação, imagina, ele do lado, no canto, inclinou-se para falar bem perto de Jesus, perguntando quem era. E Jesus responde isso e ele vê esse gesto, né? E ele era um pescador, né? E eu fui pegar um relato do que era um pescador, a profissão de pescador, aí me clareou muitas vezes quando a gente vê o símbolo, né? Que fala do cristão, que é o peixe, né? E o pescador tem que ter a paciência, porque a pesca exige a espera, a paciência para que o peixe venha e morda a isca. Eu descobri que eu não tenho essa paciência, gente. O peixe, da última vez que eu tentei pescar, levou minha vara, tá?
Foi muito engraçado. Coragem. O pescador não pode ter medo da água, nem do vento e nem do frio. Perseverança. Se o pescador chegar a um lugar na pescaria, desanimar no primeiro instante, ele não consegue pegar nada. Então eu vejo o meu cunhado, ele sai 4 horas da manhã para ir pescar. Ele chega às 7 horas da noite, eu falo, Senhor, quanto tempo ficar lá pescando, né? Então, realmente tem que ter essa paciência, coragem. Muitas vezes ele vai naqueles barquinhos, né? Eu, eu não é minha praia mesmo, né? E essa perseverança de ficar aguardando, né? E ele fica mudando de lugar no pesqueiro. Ah, não estava bom, eu fui lá, mudei de lugar. Então, tem tudo isso, né? E também conhecer o peixe, dependendo do gosto do peixe, tem que saber o local, qual que é a isca ideal, né? Então, tudo tem isso, né? E não se envergonhar, né? Porque não tem vergonha de sair de casa com um monte de equipamento, andar molhado na água, o cheiro de peixe que volta, né? Então, quer dizer assim, não ter vergonha do que é, né? Ser sábio, né? Que a sabedoria é o segredo de uma boa pescaria. Eu achei muito interessante isso. A sombra do pescador deve ficar ao contrário da água, porque senão o peixe não perceber. Onde que eu ia imaginar uma coisa dessa, né? E depois né, não pescar no lugar errado. Que eu vejo meu cunhado, não estou no lugar certo, eu vou para tal. Se eu quero pegar um determinado peixe, eu tenho que ir no local certo. Eu achei interessante isso, a descrição do pescador, que nós, como cristãos, temos que ser um pouco de pescador mesmo, né? Ter a paciência, igual na minha família é muito grande, né? Então, a gente quer que todos vão para a igreja, que todos, né? E muitas vezes a gente quer socar, abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra, né? E não, quem age é Jesus, né? Então, a gente tem que lançar a isca e ver o que se vai ser pescado ou não. Isso, o agir vai ser de Jesus, né? Então a gente tem que ter coragem, né, de falar, perseverar em oração, né, e conhecer quem que a gente está levando a palavra, né? Porque muitas vezes a gente acaba abordando de uma forma errada. Então a gente tem que conhecer a pessoa que a gente vai falar, o jeito dela, né? Para também não espantar ela quando a gente for dizer, né? E quando relata a traição, né, no momento, como João fala muito de amor e aquele sentimento muito próximo de Jesus, né? Ele até duvidou, porque como ele amava tanto Jesus, ele não conseguia enxergar, ele fala, usou a palavra duvidando, então tipo assim, como alguém aqui no meio vai trair Jesus, né? Porque quando a gente tem um determinado carinho pela pessoa, tal, quando uma pessoa vem falar, olha, fulano fez aquilo, não, é impossível a pessoa ter feito isso, é impossível ela não tem esse caráter, ela não tem esse. Então, muitas vezes a gente acaba duvidando de algo que realmente pode ter acontecido. Então, quando alguém vem falar alguma coisa ou expor alguma coisa, a gente não tem que já negando o que a pessoa falar. Primeiro, vamos escutar a pessoa, vamos ver o que ela está falando, e depois a gente usar o nosso ponto de vista físico, que é a Bíblia. Então, a palavra está lá a resposta, né? Então, a gente não pode ir só com sentimento, jogar e ir direto, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? De não ofender e, ao mesmo tempo, falar a verdade com carinho, né? Com a pessoa, não duvidando do que aconteceu, igual tipo, mas fulano falou, fez isso comigo. Aí a pessoa falou assim, não, mas ela é impossível, ela não ia agir desse jeito com você. Mas a pessoa que passou por isso, pode ter achado que a pessoa estava te
tratando ou falando alguma coisa que não era. Igual uma vez aconteceu comigo com o Jô, Jô Maquita, né? Ele passou assim por mim e eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa para ele, né? Ele não... Aí eu tinha intimidade mais com a Vera, cheguei com a Vera, né? Falei, Vera, o Jô passou por mim e falei assim, será que eu fiz alguma coisa que ele não gostou? Porque ele passou tão reto, né? Aí ela falou, não, Julinha, não, imagina, ele não ia fazer isso, não. É melhor você conversar com ele, não deve ter nada de errado, né? Aí, e eu com vergonha, como que eu vou falar, chegar para ele o que tinha? Aí eu tomei coragem e falei com ele, falei, Jô, eu fiz alguma coisa, porque você passou por mim de uma forma, né? Aí ele, não, Juliana, pelo amor de Deus. É porque aí ele me contou o que tinha acontecido na semana com ele, foi muito tumultuada, alguns fatos que tinham acontecido, e aquilo me aliviou o coração, porque muitas vezes a gente pode ter feito alguma coisa, e eu sou muito distraída, né? Então, muitas vezes eu passo pelas pessoas, e eu tenho até vergonha disso, eu estou tão focada em um determinado ponto, e acabo passando pela pessoa e não falo. Aí, quando eu lembro, eu volto correndo. Então, aí eu fiquei com medo de ter provocado isso. E quem sabe do meu dia a dia e convive comigo sabe que eu sou meio desligada nesse sentido, né? Então, muitas vezes acontece isso. Eu passo pela pessoa e não vejo. Mas não é que eu não estou vendo, é porque eu estou focada em uma determinada coisa que eu ia fazer, né? E então, aí eu imaginei que eu tinha magoado o Jô de alguma forma, né? E não era nada disso, era tudo da minha cabeça. Então, muitas vezes a gente tem que colocar para fora, né? Ter uma visão que, peraí, vamos conversar. Eu conversei com a Vera, que é uma outra pessoa que era também próximo dele, ela falou, não, ele não ia fazer isso, conversa com ele. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse tato. Se você acha que um irmão ou alguém está vendo um ponto de vista, você viu aquilo, será que a pessoa tal? Conversa com uma outra pessoa que você vê que conversa mais com ela, tal, relata o fato, você acha que é isso, me ajuda e tal, porque é muito importante a gente conhecer as pessoas do outro lado, né? Tem muitas irmãs, irmãos na igreja, que eu não convivo na semana, no dia a dia, eu não estou lá moro mais distante, né? Muitos irmãos, realmente, eu só vejo no domingo mesmo, né? Mas eu tento, naquele momento, tentar ser próximo de cada um, conversar, tentar participar um pouco, mas sempre no limite, né? A gente não pode ultrapassar o limite do que a pessoa pode te dar, né? Tomar cuidado de não invadir a parte, sempre deixar a pessoa vir falar. E muitas vezes eu tenho esse jeito que muita gente fala, a Júlia sempre quer colocar panos quentes, né? Quer colocar panos quentes. Não é que eu quero colocar panos quentes, é justamente isso. Eu quero ver qual é a visão que essa pessoa está tendo daquele fato, né? É tentar esfriar os ânimos, né? Tentar mostrar que, peraí, não é que eu estou falando que ela está certa. O que eu quero te mostrar é que, na visão, olha o que ela passou, olha que, igual essa semana foi muito aquela do racismo, do policial agindo, depois veio mostrando várias reportagens daqui do Brasil mesmo, da forma que, infelizmente, quando a gente vê, a menina estava relatando, quando a gente vê uma pessoa negra num lugar ermo tal, o primeiro pensamento que vem é um assaltante, é isso. Então, mas é por quê? Porque a sociedade acabou incutindo isso, né? E todas as vezes que eu fui assaltado foi um branquinho, não foi nem um neguinho. Então, muitas vezes, as pessoas rótulam, né? E já colocam e já põe. Então, nós, como cristãos, a gente tem que tirar isso da gente, né? A gente, igual a política está muito fervendo, é uma briga, vai ter passeata de um grupo amanhã, o outro grupo do outro.
Então, a gente não é que a gente não possa ter a nossa opinião, nosso partido político, não é isso. Mas a gente não pode deixar isso sobrepor a nossa vida cristã, né? Não pode sobrepor o primeiro ponto de vista tem que vir o cristão, né? A gente se colocar, ser o exemplo, né? Em primeiro lugar, né? Não deixar se dominar, e também aquela coisa, Maria vai com as outras, né? Na vida cristã, a gente não pode Maria vai com as outras. A gente tem que estudar na palavra, onde está escrito, aonde está. Então, esse lado, do ponto de vista físico, a gente tem que estar em conjunto com a nossa fé, para não as pessoas não interpretarem de fora do que é o foco. Igual todos os evangelhos relataram a mesma coisa que ia ser colocado o traidor, alguém ia trair Jesus ali. Então, naquele momento. Então, quer dizer, todos relataram a mesma coisa, mas com uma perspectiva de uma forma diferente, da gana diferente. João foi mais envolvido pelo sentimento, pela dúvida. Eu fico imaginando ele, porque ele se reclinou para falar com Jesus. Então, você imagina, você vai... Ai, peraí. Saiu aqui, peraí. Aí ele se reclinou para falar. Então, você imagina, se inclina para falar. Então, você acaba falando praticamente no ouvido mais próximo dele. Então, era uma mesa grande, né? Então, quando ele falou que era Judas Iscariotes, nem ele acreditou que poderia ser, porque depois ele serviu a ceia para todo mundo. Então, colocou-se a dúvida, né? E eu imagino que imagina eu falar para Pedro, olha, na hora que eu perguntei, a primeira pessoa que ele serviu foi Judas. Imagina o que não ia acontecer. Então, quer dizer assim, ele por duvidar do amor de todo mundo ali, trair Jesus, eu acredito que ele nem deva ter expandido muito, falei, não entendi direito, o que Jesus estava falando, que era Judas. Então, ele colocou o amor ali, né? Não, ninguém vai fazer isso, não, ninguém daqui. Então, quer dizer, ele estava duvidando desse fato, né? Então, a gente tem que ver primeiro também esse lado das pessoas, lado bom da pessoa, ressaltar primeiro, vamos colocar dúvida, vamos conversar, não vamos achar que a pessoa... Ou, se você quiser tentar mudar o ponto de vista da pessoa, pega a palavra, mostra na palavra, mostra na Bíblia. Olha, o meu entendimento, olha, lê esse trecho aqui. O que você entende? O que está falando? Pode ser assim, que conforme você cresceu, aprendeu dessa forma, mas olha o que está falando aqui na Bíblia. Aí mostra várias outras passagens, não mostra só uma, para confirmar aquele mesmo pensamento, né? Então, a gente ter esse cuidado com a nossa opinião, esse nosso pensamento, e ter um jeito, um tato, né, para mostrar nosso ponto de vista. E sempre ressaltar sempre a parte cristã, né? E eu coloquei assim, quando for dar o ponto de vista, a opinião, o pensamento sobre algo em questão que envolva a sua vida cristã, lembra que existem pessoas com ponto de vista diferente, mesmo que seja de Jesus. Porque muitas vezes, igual a minha família, tem várias denominações. Então, eu tento ser tato para não ofender, principalmente a minha tia, que é testemunha de Jeová. Ela vem com os livros e tal. Eu tento falar com carinho o porquê daquilo que eu não é dessa forma que eu enxergo, né? Sem ofendê-la, mas eu tentando mostrar. Olha, não, mas eu abro a Bíblia e mostro, não, tia, eu acredito, olha como está escrito aqui. Então, tem várias passagens, mas assim, sem debater, sem falar que é totalmente errado, e com cuidado, principalmente pessoas mais idosas, né? A gente, que é uma vida toda, né?
E nada mais como a Bíblia, que é a nossa arma maioral assim, para todo esse tipo de questão. É incrível que pareça, tantos mil anos escrito atrás, e é tão atual hoje, né? É muito atual. E em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala: toda a escritura é divina, inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia é o nosso suporte para podermos ver o nosso ponto de vista, estar em entendimento com a vontade de Deus, que é o que está escrito na palavra, e a gente ter a nossa fé. Porque muitas vezes, quando eu vou começar a falar, eu falo: olha, eu acredito na Bíblia. Então, eu vou falar de acordo com o que está aqui. Agora, se você não acredita na Bíblia, você não acredita, vai ficar difícil você dar um entendimento. Então, a primeira coisa que eu falo é se acredita. Aí muitas vezes falar: uma parte eu acredito. Ele sempre vai em Gênesis. Na criação, que eu acho muito assim. Porque eu acredito que é muita influência da escola, né? Então, de como surgiu o mundo, né? Mas quando a gente vê no Novo Testamento, quando a gente começa a falar da vida de Jesus, eu vejo uma abertura maior. Quando vem do Velho Testamento, é como se fosse uma ilusão, uma coisa assim fora do normal. Mas Jesus, quando a gente fala de Jesus, eu sinto que eles têm uma recepção melhor, né? Na hora de eu falar da Bíblia, né? Não sei se também influência de filmes, né? Porque desde a nossa infância na televisão passa os filmes somente na época que tem esses feriados, né, de Cristo. Então, talvez isso também contribua, né? Então, a gente tem que se focar em Cristo, né? Ver o nosso ponto de vista como sempre cristã, deixar o nosso ponto de vista cristão ser em primeiro lugar, para depois o nosso eu falar, né? Igual em João 20, 29, ele fala: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, credes? Bem-aventurado os que não viram, creram. Então, a gente é bem-aventurados, né? Então, é a nossa fé que é acima de tudo, né? E a gente tem que exalar isso para as pessoas. Principalmente nessa época de pandemia, incrível que pareça, as pessoas estão falando muito mais comigo. É incrível, naquela dia a dia da loucura do serviço, os meus clientes mesmo, eles vão focados, eles vêm falando já do que eles querem, e agora com essa pandemia, incrível que pareça, a primeira coisa que eles falam, eles não falam do serviço. Primeiro eles falam da situação. Como que vai acontecer? Será que Deus já está preparando o negócio? E é incrível que pareça, eu estou conseguindo falar mais de Deus com meus clientes agora, na quarentena, do que antes, porque a primeira coisa que a gente fala é da situação, do que está acontecendo, né? Será que não vai aparecer logo, dando certo esse isolamento? E a gente coloca o sentimento, a fé, né? E é muito, e sempre termina: que Deus abençoe, que logo na próxima conversa que a gente teve já tenha acabado. Então, as pessoas estão se falando muito, muito mais de Deus, dando abertura mais de conversar. E é incrível que pareça, a gente... Eu vou sentir falta, porque eu tenho certeza que muitos que não são exatamente cristãos de seguir assim, uma comunidade, uma igreja e tal, eu acredito que, espero que eles não deixem perder isso, né? Essa fé, esse convívio, que depois disso procurar mais, né? A palavra, procurar mais ter comunhão com os irmãos, né? E porque isso está sendo muito bom nesse sentido de você conversar, eu poder conversar, é como se
tipo assim, Júlia, o que você acha? Será que vai dar certo? Né? Como se eu tivesse igual o João, inclinado para Jesus, no ombro de Jesus, né? E tivesse a resposta. Pergunta aí para ele quem é o traidor, né? Então, tipo assim, as pessoas vêm falar comigo aí, inclina aí, pergunta. Veja quando que vai acabar isso, né? Então, muitas vezes, assim, a gente tem que colocar nosso ponto de vista cristão para a gente poder ter um retorno melhor, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, no sentido desse do ponto de vista, porque a gente se perde, né, nessa total momento, né? E espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar, para a gente não deixar o nosso eu ser maior do que a nossa parte cristã nesse momento de tanta tensão. É isso. Pode falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone. Já estão habilitados para abrir os microfones, se alguém quiser. Depois a gente faz o cântico para finalizar. Acho que podemos prosseguir então, Eliane. Eu acho que caiu a conexão da Eliane. Não estou vendo a Eliane. Usa-me, tá? Pronto, já está resolvido. Prontinho? Espera um pouquinho, que caiu a conexão aqui. Tudo bem. Não sei. Espera um pouquinho, Otávio. Não conectado, sim. Calma, bem calma. Pode ir? Quando quiser. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim
se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Agora nós vamos cantar o último hino dessa tarde. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém, irmãs? Otávio? Diga, Eliane. Oi. Agora é a oração, né? A Camila Isso, vai já. fazer. Mas antes de fazer a oração, eu quero agradecer a Ju por ter trago a mensagem para nós, Júlia. Muito obrigado, muito edificante, sempre pronta a servir ao Senhor. Muito, muito grata mesmo, viu? Agora sim, podemos ter a oração com a Camila. Tá bom, então. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade, Pai de infinito amor, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome, ó Pai. Tu sabes das nossas necessidades, Senhor, tu sabes que nós, como seres humanos, somos falhos, Senhor, e precisamos cada vez mais e mais de Ti, Senhor. Peço ao Senhor que cuide de cada um, Senhor, que cuide da semana de cada um, cuide do trabalho de cada um e cuide principalmente, Senhor, do emocional de cada um. Que possamos ser fortes, enxergar que tudo tem a sua permissão, ó Pai. Nós sabemos que é difícil, sabemos que é muito, muito ruim presenciar tudo isso que está ocorrendo, mas para tudo tem um propósito debaixo dos céus, e uma folha não cai da árvore se não for da sua permissão, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada irmã aqui, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, que possamos, Senhor, não só nesse momento, mas em todo momento, falar da sua palavra, Senhor, transmitir o seu amor, transmitir, Senhor, segurança, Senhor, onde quer que formos, seja online ou até mesmo dentro de nossas casas, ó Pai,
e que possamos passar para cada pessoa que, confiando em Ti, Senhor, tudo vai dar certo. Da forma que o Senhor espera, mas tudo vai dar certo. Agradeço, Senhor, pela oportunidade. Peço a Deus que o Senhor esteja dando sabedoria e entendimento a cada uma e abençoando a semana de todas. Em nome do seu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.